acabei de sair de uma partida de quadribol e por isso eu vim trazer aqui pra vocês 5 erros de Harry Potter que não são tão errados assim. Mas antes, roda a vinheta. E aí, seus trouxas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer 5 erros de Harry Potter que não são tão errados assim. E para começar, vamos lá com aquela pergunta que eu tenho certeza que você já se fez, eu já me fiz e minha voz pensante também. Estou correta? Com certeza, maldito seja aquele rato. Maldito seja aquele rato. E a pergunta é, como é que o Fred e o Jorge não notaram que o Pedro Pettigrew dormia com o irmão dele, o inimigo dormindo com o amigo? O famoso Perebas, o melhor de todos ali, o rato. Gente, vale ressaltar que a minha voz pensante parece com aquele rato de Por Água Abaixo. É idêntico. Kazan, se tu colocar uma coisa, eu te mato, Kazan. Lucas, por favor, eu vou te mandar a foto. Não você coloca. põe aí no Não editor. Não coloca. Põe, você vai. Não coloca, Kazan. Como é que o Fred e o Jorge não notaram que o rato Perebas, aquele pirento, estava dormindo com o Rony Weasley? Para isso, nós temos uma resposta muito simples de responder. Uma pergunta muito, como eu posso falar? Muito tão na cara que a gente só não notou porque eu sou míope. Começa por aí. E aí é o seguinte, quando o Rony Weasley entrou em Hogwarts, ele estava indo pro 1º ano. E os meninos já estavam no 3º. E eles pegaram o mapa do Maroto no 1º ano, gente, literalmente para investigar a vida das pessoas. Os meninos, o Fred e o Jorge, usavam o mapa do Maroto para ficar vendo onde é que os professores estavam, quando eles estavam chegando, para fazer travessura, gazetar aula, e eles não ficavam prestando atenção no irmão dele, no Rony Weasley. Por isso que eles não perceberam o Pereba lá. Então isso não é bem um erro, é mais uma falta de desatenção dele, desinteresse deles mesmo, em querer saber o que o Rony estava fazendo. Vocês conseguiram entender? Pra quem não sabe, o Perebas é o famoso Pedro Pettigrew. Pedro Pettigrew. Um dedo! Tudo que ficou faltando foi um dedo! É um dedo! Esse covarde cortou o dedo para que todos achassem que estava morto. E depois ele se transformou num rato. E o nosso segundo erro, que não é tão errado assim, acontece lá em Câmara Secreta, quando o Colin, que tem uma câmera fotográfica, tá tirando foto. Eu acho que faz sentido, né? Câmera fotográfica, tirar foto. Mas a questão é, como é que ele está usando uma câmera fotográfica em Hogwarts? Porque lá a tecnologia é banida, abolida, eles não têm tecnologia. É muito simples de se responder, gente. Simplesmente a câmera dele é uma câmera analógica e ela não precisa de tecnologia para isso. Ai, Heloísa, mas os rádios que funcionam? Então, os rádios foram adaptados, foi uma das únicas coisas adaptáveis para funcionar em Hogwarts e ele funciona através da magia, que pra quem não sabe, é muito fácil de se fazer, Avada Kedavra. Mas eu te pergunto uma coisa. Se não tinha tecnologia, como é que foi gravado Harry Potter? Tan, tan, tan. Como é que o Harry tinha um PC gamer no quarto? Ele não tinha um PC game no Tinha quarto. sim. Lógico que não. Ele não tinha, ele era pobre. Tu já viu como é que era a família dele? O moleque morava Petúnia? o cara morava debaixo de mais cara, É, gente. E o nosso terceiro erro, que não é tão errado assim, acontece lá em Ordem da Fênix, quando o Harry consegue ver um testral, que pra quem ainda não sabe é aqueles cavalos meio esqueléticos. A questão é que as pessoas só podem ver aquele cavalo esquelético quando eles já presenciaram ou viram a morte de perto. Porém, o Harry Potter, ele só conseguiu ver esses animais quando ele viu a morte do Cedrico. E por que não quando ele viu a morte dos pais dele? Isso é bem simples e complexo de se explicar. Quando o Harry viu a morte dos pais dele, ele era um bebê, ele tinha 1 ano de idade, então ele não sabia o que aquilo significava, ele não sabia que aquilo era morte. Já quando ele viu a morte do Cedrico, ele já tinha 14 anos e ele já entendia, ele sentiu aquela morte. Então foi por conta disso que ele conseguiu ver os testral.
Isso não é um erro, mas é uma dúvida, porque as pessoas acham, isso tá errado, porque ele já viu a morte quando ele era bebê e tal. Não, ele não sabia o que era aquilo. A partir do momento que ele viu a morte do Cedrico e ele já tinha entendimento do que era a morte, ele conseguiu enxergar os testal. Eu não gostava do Cedrico. Mentira! Cedrico é muito cringe. Estranho. Será que ele foi... Será que ele realmente não morreu de varíola e ele morreu morto pelo Voldemort e virou um vampiro? Existe a teoria, pra mim ele morreu do Voldemort e morreu lá, pô. Ele morreu de varíola? Não, tipo, porque tu já viu que o Edward Cullen morreu de varíola, né? Vai que essa não era verdade, foi só uma teoria que o pessoal inventou pra ninguém descobrir a existência dos vampiros e nem dos bruxos. E aí, ele realmente morreu, morto pelo Voldemort. O Carlyle pegou, transformou ele em vampiro e ele foi pro Crepúsculo. Eu nunca assisti Crepúsculo. E o nosso quarto erro, que não é tão errado assim, vai lá pra Pedra Filosofal, o primeiro filme, que é quando Harry, Rony e a Hermione se encontram no Expresso de Hogwarts e a Hermione fala que ela já treinava alguns feitiços em casa e piriri pororó. A questão é, como é que ela treinava esses feitiços pequenos em casa, sendo que os bruxos não podem soltar magia fora da escola? Isso é muito simples de se responder, pessoal. Assim, as crianças, elas manifestam magia desde cedo, quando elas, tipo, do nada, queima um negócio, extrai uma coisinha ali, faz sumir uma parede, e é a manifestação delas mesmo. E o Ministério da Magia sabe disso. Então, ele simplesmente não vai prender as crianças porque elas estão manifestando magia. E como a Hermione ainda não tinha ido para Hogwarts, eles achavam que, tipo, ela só estava manifestando magia naturalmente, entendeu? Mas aí, a partir do momento que ela foi pra Hogwarts, se ela voltasse pra casa e soltasse alguma magia, aí sim o Ministério, quase não sai, Ministério da Magia iria dar alguma punição para ela. E assim, vale ressaltar que o Ministério da Magia sabe o local que a magia foi feita, mas não sabe a pessoa que lançou ela. Por isso que no momento que ela tá lá no Expresso de Hogwarts e solta aquele feitiço, óculos repare, ela não foi punida. Porque imagina o tanto de bruxo que tem lá. Tem de pequeno até bruxo maior. O Ministério da Magia não iria pegar simplesmente e parar o Expresso inteiro para saber quem fez uma simples brincadeirinha. É por isso que ela não foi punida também. Vocês conseguiram entender? Voz pensante, você conseguiu raciocinar? Entendi, mais ou menos. Então quer dizer que ela meio que burlou o sistema fazendo onde tinha um monte de bruxo, porque não consegue calcular. Sim, óbvio. E quando ela era pequena, ela não foi, como eu posso dizer, punida, porque o Ministério achava que ela só estava manifestando, quando na verdade ela estava treinando feitiços pequenos. E quando o Harry transforma aquela tia dele em balão? Ah, mano, ele quase foi expulso nesse tempo, mas não foi não, tá tudo certo. Graças a Deus. Já pensou? Ela voou... Isso é o Donkey Kong ou é a menina lá? Não tô entendendo, não. É a mulher voando, cara. E o nosso quinto erro, que não é tão errado assim, mas que foi o meu preferido, é o seguinte. A Hermione é ou não é um lobisomem? Pra quem não sabe, lá em Prisioneiro de Azkaban, enquanto o Snape tava dando aula sobre os lobisomens, a Hermione chega a comentar que o lobisomem só escuta o uivo da sua própria espécie. E aí pulamos pra parte em que o Lupin tá se transformando em lobisomem e graças ao vira-tempo, a Hermione tava lá na floresta, ela faz o... Faz voz pensante. Ela faz o uivo e o lobisomem pega e vai atrás dela. Mas como é que ele foi atrás dela, sendo que ele só escuta o uivo da sua própria espécie? Isso daí realmente foi um erro do roteiro do filme, porque no livro não é dessa forma. No livro ele só vai e ela não faz essa pergunta pro Snape. Eu acho que ela iria fazer, mas o Snape acaba tirando 5 pontos da Grifinória porque tinha uma sabe tudo. E ela só fica triste lá nos livros e tal. E vale ressaltar que os livros são a história original. Mas no filme, isso acontece por um erro de roteiro realmente. Porém, a Hermione não é um lobisomem, gente. E se ela fosse um lobisomem, vou fazer só uma questão pra vocês.
Como é que ela não se transformou em lobisomem, sendo que o Lupin se transformou em lobisomem na lua cheia? Entenderam? É bem simples de se responder, mas não. A Hermione, ela não é um lobisomem. Tá certa, voz pensante? Sendo assim, menos 100 pontos pra Grifinória. Poxa, eu sou Grifinória. Eu Ai. quero que Grifinória se exploda. Da Sonserina, né? Credo. Graças a Enfim. Deus, Voldemort, Snape, só cara bom. É o criminais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí nos comentários qual é o melhor filme do Harry Potter pra vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E toda terça-feira tem vídeo novo, hein? Avada Kedavra! Vou mostrar, vou tirar foto. Fica aí. Vou te mandar, Cazão. Tô aqui bem gravando, pessoal, e me dou de cara com isso. Como é que não assusta? Deus me livre esse treco de madrugada aqui. Arrasta a tabacana na vara, vai sentar.